Quando alguém decide curar-se, ele se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si próprio, mas também a toda a sua linhagem. É do Bert Helling essa frase, eu vou falar de novo. Quando alguém decide curar-se, ele se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si próprio, mas também a toda a sua linhagem. Eu achei interessante porque quando alguém decide curar-se, sim, viver um processo de cura é uma decisão, porque a gente precisa começar a quebrar os véus da ilusão e olhar para dentro. Então eu abandono quem eu um dia pensei que eu fosse, para que eu possa me tornar quem eu verdadeiramente sou. Eu abandono todas aquelas máscaras que eu vesti para me esconder, muitas vezes, da dor, para me proteger, achando que se eu me bloqueio e não deixo o amor fluir, de certa maneira eu tô me protegendo, né? Porque muita gente acredita que o amor dói. Só que essas pessoas não sabem que dói muito mais fingir que o amor não tá ali do que de fato vivê-lo. Então são tantas crenças que a gente carrega que fazem parte desse emaranhado, né, dos nossos antepassados, das gerações que vieram antes de nós. Então nossos pais, nossos avós, nossos tataravós, os nossos filhos, né, a geração que está vindo depois de nós. Então, esses emaranhados, eles trazem muitas vezes crenças que a gente nem tem noção. A gente não trouxe luz a essa consciência ainda. Então, você vai só replicando, atraindo o mesmo tipo de relacionamento, atraindo as mesmas pessoas, sendo da mesma maneira, porque você acredita que de certa maneira você está reverenciando pessoas que vieram antes de você, agindo de maneiras que às vezes para você nem faz mais sentido. Mas como você aprendeu dessa maneira, você acha que só existe essa maneira para replicar. Então é como se você realmente, peraí, alguma coisa dentro de mim diz que isso não faz mais sentido. E esse é o processo de decidir se curar. Decidir se curar é quando você fala, peraí, alguma coisa precisa ser mudada. Quando a gente começa a ter essa consciência, muitas vezes ela vem através da dor, tá? Às vezes você tá sofrendo, você tá vivendo um momento difícil e você não quer ficar nesse lugar. A dor, ela convida a gente a sair desse lugar de desconforto. Então é tipo um impulso que você recebe para fazer alguma coisa diferente. Não adianta a gente pensar que fazendo as mesmas coisas a gente vai chegar a novos lugares. É preciso agir diferente para chegar a lugares diferentes. Então, muitas vezes, esse impulso vem desse lugar de desconforto, desse lugar de sofrimento. E, na maioria das vezes, né, muita gente chega nesse caminho realmente precisando de uma luz, precisando de cura, precisando de transformação. E que bom! Porque é a chance que a gente tem nessa vida terrena de viver esse aperfeiçoamento de forma consciente. Se eu fico negando, né, se eu fico vivendo essa vida só distraído, achando que eu tô aqui ao acaso, eu acabo não recebendo as dádivas que surgem nesse aperfeiçoamento consciente, sabe? Existem muitas coisas a serem aprendidas que são coisas milagrosas, que são coisas que vão transformar não só o seu caminho, mas toda a sua linhagem. As pessoas que vieram antes de você, as pessoas que estão vindo depois de você. E quando eu falo que essa série mexeu muito comigo, porque ela fala um tanto sobre constelação familiar, e eu nunca fiz, tá? Todo mundo me pergunta, Marina, você já fez constelação familiar? Não, eu nunca fiz, mas eu estudo dentro de mim, nas profundezas, o meu relacionamento com as pessoas que me trouxeram ao mundo, com os meus pais, com as pessoas que estão ao meu redor, com a minha filha. Eu acho que os relacionamentos são, assim, a universidade da vida. Tudo que a gente tem para aprender sobre nós surge nesses relacionamentos porque são espelhos. A gente está sempre projetando no outro alguma coisa que a gente não enxerga da gente. Então eu projeto no outro para ver se do lado de fora eu consigo enxergar. E muitas vezes nem assim a gente enxerga, a gente culpa a outra pessoa, ao invés de olhar qual que é a nossa parte da responsabilidade nisso. Então a folga da outra pessoa te incomoda, mas você não percebe que você não sabe botar limite. Entende? Então é muito mais fácil culpar o outro do que assumir o nosso próprio lugar. E aí dentro dessa série, que eu mais uma vez visitando toda essa linhagem, né, todo esse emaranhado, essas crenças, eu comecei a perceber que existem muitas coisas que a gente replica por inconscientemente
querer reverenciar as pessoas que vieram antes de nós. Então eu amo muito meus avós, eu amo muito os meus pais, e mesmo que eles tenham agido daquela maneira que eu não concordo, eu vou fazer igual porque assim eu amo eles. Assim eu os amo, né? Assim eu continuo reverenciando as pessoas que vieram antes de mim. Então, quando eu decido me curar, eu decido romper com um ciclo. Eu decido mudar daqui pra frente. E eu já falei aqui algumas vezes, uma vez eu vi uma história em quadrinhos que foi assim reveladora pra mim, e eu quero falar com você porque tem tudo a ver com isso que a gente tá compartilhando hoje. A história em quadrinhos era assim, eram 5 gerações. Então, vamos lá. Tataravô, trisavô, bisavô, vô, filho, neto. Dando um exemplo, tá? 5 gerações. E aí, uma pessoa na frente da outra, assim. E aí, cada uma dessas pessoas tinha um balãozinho do que ela falava para a sua próxima geração. Então, o tataravô tava lá falando pro trisavô, você é insuportável. E aí, o trisavô tava falando pro bisavô, você é insuportável. E aí o bisavô tava falando pro vô, você é insuportável. E aí o vô decide se curar. E o que ele fala pro filho é eu te amo. E aí o filho, o filho, depois o que fala pro neto é eu te amo. Ou seja, um rompimento num emaranhado, um rompimento num ciclo que, consciente ou inconscientemente, estava sendo replicado. E mesmo que seja uma coisa negativa o que está sendo dito, a gente replica. Sofrimento também é alimento. Eu dou muitas vezes o que eu recebo. E se eu quero mudar esse dar e esse receber, eu preciso entrar num processo de me curar, de entender que muitas vezes eu recebi o que aquela pessoa tinha para dar, mas eu posso me preencher, eu posso receber mais hoje para conseguir oferecer mais também para outra pessoa, para quem tá vindo depois de mim. Não é porque eu amo essa frase. O que você viveu não determina o que você vai viver. E o que você recebeu também não precisa determinar o que você vai doar. A gente pode sim viver esse processo de se transformar em vida. E isso faz parte desse aperfeiçoamento. É magnífico esse olhar, porque esse olhar cura, esse olhar transforma. Se todas as gerações antes de mim foram extremamente machistas, extremamente fechadas, extremamente arrogantes, extremamente agressivas, não significa que eu preciso para sempre replicar esses padrões. Até porque, à medida que a gente vai trazendo luz a essa inconsciência, muitas coisas deixam de fazer sentido. E ainda bem, existem outras maneiras da gente reverenciar sem ser replicando coisas que não fazem mais sentido. Só que para isso a gente precisa ter coragem para olhar para dentro. Para isso a gente precisa ter coragem de ir lá nas nossas profundezas, nos nossos nós mais profundos, nas nossas relações mais difíceis e reconhecer, né, trabalhar o perdão muitas vezes, o perdão dos nossos antepassados, o perdão do que a gente recebeu, o perdão, enfim, das situações que a gente um dia já esteve e que não precisam para sempre estar num lugar de fardo, num lugar de peso, mas isso te ajudar a você viver uma grande libertação e daqui para frente ser diferente, fazer diferente, agir diferente, se transformar, se curar. É um caminho muito lindo, é um caminho muito libertador, sabe? Eu, por muitas vezes, eu falo pra vocês, eu faço terapia, né? E muitas vezes dentro da terapia, eu consegui falar, eu tô me sentindo dentro de uma jaula, eu tô me sentindo presa. E aí depois eu fui entendendo que realmente nós temos muitos nós. E quando a gente se encoraja a olhar pra eles e, enfim, deixar essas transformações acontecerem, a gente começa a entender que não é o muito que preenche, é o essencial. E o essencial muitas vezes está escondido nessas crenças, nessa replicação, nessa falsa ideia de que eu preciso reverenciar fazendo igual, mesmo quando não faz mais sentido. Então, a mudança, ela tá aí. Ela é pra você, ela é pra mim. A vida é movimento e quando a gente se abre para essas mudanças acontecerem, é como se a gente renascesse em vida. Eu juro pra você, gente, já vivi vários processos de renascimento. Sempre falo isso.
Antigamente eu pensava que eu precisava morrer para nascer de novo. E hoje eu sei que dá pra gente morrer e nascer várias vezes nessa mesma vida. Às vezes você lida com um nó tão profundo dentro de você que a partir desse momento que você desvenda, que você desfaz, a partir dali você é outra pessoa. E outra pessoa mesmo, né? Você abandonou mesmo quem você pensou que você era e tá chegando cada vez mais perto da sua essência, cada vez mais perto do seu coração. E, enfim, e você tá curando não só a você, mas também toda a sua linhagem. Então não é para culpar quem veio antes de você, é para saber que você tem tanto poder dentro de você, capaz de curar uma linhagem inteira. E isso é muito grandioso, sabe? Isso é muito grandioso. E quando eu falo para vocês que a espiritualidade, né, ela mora dentro, eu vejo que eu tô me conectando assim com isso todos os dias, que a espiritualidade não é uma coisa que eu mexo só quando eu vou na igreja, quando eu vou rezar, quando eu vou meditar. A espiritualidade é todo dia, dentro do relacionamento. E ela só tá ali para nos ensinar, para nos lembrar diariamente da grandeza do todo, de como tudo tá extremamente conectado, sabe? E você não é uma gota, né, do oceano. Você tem o oceano inteiro dentro de uma gota. Então você é essa gota com o oceano inteiro dentro de você. Tem muita coisa a ser desvendada. E aí, gente, falando sobre isso, né, sobre essa replicação, como a gente muitas vezes continua agindo da mesma maneira como, enfim, agiram com a gente, justamente por você não se permitir transformar, por você não se permitir mudar. Às vezes você acredita que o que você recebeu é o que é certo, mas aos poucos, com as dificuldades da vida, você começa a se questionar: será que eu preciso agir assim? Será que eu preciso falar da mesma maneira que meu pai falava comigo? Será que eu preciso agir da mesma maneira que a minha mãe um dia agiu comigo? Todos esses questionamentos fazem a gente realmente abrir espaço, sabe? E você vai reconhecer muitas falhas nesses seus relacionamentos, da sua linhagem que veio antes de você, as dificuldades, as durezas, os conflitos, ou às vezes o afastamento. Tanta coisa pode ser aprendida a partir dali e não é sobre o outro, é sobre você. Isso que é interessante. Todos os caminhos te levam para dentro. Então, é nesse lugar que eu vejo que as curas acontecem, sabe?